querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, é hoje, hein? São Paulo e Inter. Mais um jogo, é o jogo da vida, né? História que se repete, mas São Paulo precisa da vitória urgente. Então tudo sobre o jogão de hoje e mais aí, que fim deu a treta entre Patrick e Rogério Ceni. Isso, opinião, análise e muito mais. Vamos embora pro vídeo. São Paulo em crise? Se contarmos só resultados, não seria o termo mais correto. Uma derrota nos últimos 6 jogos. Mas a situação no Brasileirão, em 9º lugar e hoje fora da Libertadores, pesa. Assim como um desentendimento entre Rogério Ceni e Patrick no Maracanã. O atleta não gostou de ser substituído pelo 2º jogo seguido e reclamou. Já o técnico justificou a troca no intervalo. A mudança foi nesse sentido de manter o tripé no meio campo, com o Pablo, com o Igor e Galo, porque é um jogador que joga nessa função, para ter um pouco mais de energia. Esse é só mais um problema do clube para pegar o Inter nesta terça no Morumbi. São 10 jogadores lesionados. Arboleda na seleção do Equador e agora nenhum lateral direito de ofício à disposição. A tendência é que Reinaldo mais uma vez seja improvisado na ala direita, como aconteceu nos 2 últimos jogos. Mas não dá para descartar Marcos Guilherme ou até Igor Gomes. Ou uma hipótese bem mais remota, porém viável. Uma linha de 4 com Luizão fazendo a função de lateral direito. Rodrigo Nestor é a única novidade e volta de suspensão. E o São Paulo aposta tudo nesta partida pelo fato de jogar em casa. Que são improvisações, mas nós temos que encontrar alguém que tenha um mínimo de característica para executar, seja em linha de 3, seja em linha de 4, para executar a função. O Morumbi é um aliado nessa situação adversa. Em 38 jogos em casa em 2022, média de mais de 32.500 torcedores por partida. E o aproveitamento do time muda drasticamente. 68% dos pontos disputados foram conquistados em casa, contra 43% longe do seu torcedor. Nós temos que contar com o Morumbi primeiro para sobreviver à última rodada, que é vencer o Internacional e estar vivo para a última rodada diante do Goiás. Foi pior para o São Paulo, porque até a vitória do Fortaleza em cima do Atlético Goianiense, que era até esperada, não aconteceu. Então o Fortaleza ele não ultrapassou o São Paulo. Se vencesse, ele ultrapassaria. Mas o São Paulo é o 9º colocado, ele está ficando sem essa vaga. Botafogo fez encostou. 2 jogos muito bons, né? Que acho que foi contra o Atlético Goianiense e Curitiba, né? Em casa, ganhou. Contra o Goianiense ainda, né? Porque ele não estava falando. Mereceu, ganhou, mas não mereceu, porque o Atlético Goianiense contra o teve Juventude muita mesmo, não foi um chance de jogo gol. brilhante, mas venceu, estava somando aqueles pontos, né? E depois o Rogério, tudo bem, enfrentou um Fluminense com... O Atlético Mineiro tem muitos bons jogadores. Então o Atlético foi, tá num momento ruim, mas também foi ali. O Vargas fez 2 gols e do Atlético você pode esperar qualquer coisa. Mas contra o Fluminense, e já contra o Atlético, ele entrou com o Reinaldo jogando na ala direita. Então. Tendo o Rafinha, ele tinha os 3 zagueiros lá, então isso aí foi que assim, eu particularmente não entendi, né, por que o Rogério entrou com o Reinaldo jogando do lado direito. Contra o Fluminense se repetiu essa mesma situação. Então acho que num momento desse, quando a coisa está complicada, acho que quanto menos a gente inventar, melhor fica para o clube. E ainda teve um incidente lá com o Patrick, no intervalo, quando o Patrick foi substituído e deu um quebra-pau lá no vestiário. E isso vai repercutir na semana. Deu, Silas? Deu. Vai repercutir na semana. Eu estava lendo hoje sobre isso. Ou seja, um ambiente que não está legal pela derrota e agora deve ficar ainda pior por conta dessa situação, né, entre o Patrick aí e o treinador. Sinceramente, o meu ponto é esse. Qual é o treinador que eles querem, então, para entregarem todas as potencialidades que tem? Já chegou todo tipo, o Diniz, o Ceni, o Aguirre, o não sei quem, o Crespo, todos esses caras passaram por aí. Mas, na verdade, Tironi, diferentemente do Flamengo ou de outros times que mantêm a base, ninguém da época do Diniz está no São Paulo, só o Arboleda e o Reinaldo, mudou todo mundo. Lideranças, tal, goleiro. E da era do Crespo, que perdeu o vestiário?
Então, mudou bastante gente também, né? Não tinha, Mas tem muita gente Caleri, aí. não tinha Patrick, Mas, não mas tinha... tem uma galera aí. Bom, o Patrick chegou ontem, né? Ele já chegou nesse determina ano. que o vestiário tá perdido ou não, realmente. Não, Agora, não, tem que ter agora a diretoria tem que ter um pouco de pulso, né? Um pouco de força e vou para te determinar falar, as coisas. Eu vou te falar. Yes. Na verdade, assim, né? Eu não acho que os jogadores estão se eximindo de responsabilidade. Não, o Rogério está. A temporada toda. Em uma coletiva, ele falou, talvez eu tenha falhado em todas. E a torcida, organizada, sobretudo, ela está inteira em cima dos jogadores. Né? Sobretudo aqueles que discutem premiação, lá, os líderes. Eles estão com, desculpe a expressão, na reta. O técnico não dá. Por parte da torcida organizada, por parte da torcida... Mas está por parte da diretoria. Quem vai sair vai ser o Rogério. Como é que é? Mas estão por parte da diretoria. Quem vai sair vai ser o Rogério. Aí... Não é o Patrick, o Luciano, o Nicão, é o Rogério. Mas vai sair, sabe-se lá se vai sair, se por conta da vontade dele, que ele também não deixa claro se ele quer continuar ou não, sem a vaga na Libertadores. Não sei se vai sair. Como também, o que eu acho é isso. Você Tudo tem razão, depende do final. A temporada do São Paulo é um fracasso. Isso passa pela direção, pela comissão técnica e pelos jogadores. Bom. Isso de acordo com o nível de responsabilidade. E deveria ter mudanças em todos os setores. Uma temporada de fracasso. Na direção, na comissão técnica e nos jogadores. Né? Aí concordo. Acho que é essa a questão aí que a perda de vestiário é a solução mais confortável e comum para a direção. É isso mesmo que você está falando. É a justificativa. Olha, não tinha como o cara continuar. Né? Por isso que eu falo que é sempre a mesma frase dita por dirigentes diferentes em relação a treinadores diferentes. Circularam depois da partida, ficou incomodado de mais uma vez ter sido sacado no momento que o time estava vencendo e depois o time no segundo tempo ter tomado a virada. O Patrick, num tom diferenciado, teria cobrado o Rogério Ceni no vestiário. Tom diferenciado, a diretoria, pessoas ligadas à direção do São Paulo disse que isso é normal, isso é de jogo, não houve nada demais, mas também ninguém desmente que houve essa cobrança. Na reapresentação do elenco não se falou mais no assunto, mas o clima azedou. É uma verdade, o Patrick não ficou satisfeito. O Rogério se justificou na coletiva dizendo que o Patrick, no final do primeiro tempo, já não tinha mais fôlego, intensidade para executar as funções táticas que a ele estavam determinadas, que era, no caso, ajudar também na marcação, por isso a entrada do Galopo. E agora a gente vai sentir como é que fica essa relação daqui por diante. O fato é, com o resultado, o São Paulo fica cada vez mais distante do sonho de pré-Libertadores. O São Paulo deixou escapar a chance de entrar no G8, ele está a com um ponto a menos do oitavo colocado, que é o Atlético Mineiro. E o Atlético joga hoje contra o Botafogo, tem um jogo a menos. Então a situação é muito complicada, e se tratando do fato do São Paulo ter 2 jogos ainda a cumprir. Amanhã, decisão no estádio do Morumbi contra o vice-líder da competição, o Internacional. E depois, na última rodada, no final de semana, lá em Goiânia, contra o Goiás. Então amanhã é tudo ou nada para o São Paulo. O São Paulo joga por uma vitória. O Rogério continua com mais de 10 jogadores que estão no departamento médico. Também perdeu o Rafinha, e sem o Rafinha ele não tem um jogador para a lateral direita, porque o Igor Vinícius e o Moreira estão no departamento médico, vai ter que improvisar novamente pelo setor. Então, só o time amanhã, momentos antes da partida. E a outra dúvida que fica para a gente finalizar é o fato da permanência ou não do Rogério Ceni passar pela classificação à Copa Libertadores da América. Ninguém crava essa informação, ninguém confirma que isso está definido, até porque o Rogério tem um contrato assinado com o São Paulo já para o próximo ano, mas há quem diga que se o São Paulo não for a Libertadores, o quadro pode ser invertido, o Rogério pode abrir mão do contrato. Se for a pré-Libertadores, aí sim o Rogério permanece no clube, e isso a gente vai ficar sabendo muito provavelmente somente daqui a 7 dias, na outra segunda-feira, quando terminar o Campeonato Brasileiro. Se vier a vaga, a possibilidade da permanência é boa. Se não vier, fica sim uma grande interrogação, Michele. E contando para vocês todos os episódios desde Sábado a Imprensa. Bem depois começa a revelar a confusão no sábado do vestiário entre Patrick e Rogério Ceni. Se você esteve por fora nos últimos dias, faça um resumo grande. São Paulo perdeu por 3-1 para o Fluminense de virada. Patrick não gostou de ser substituído e foi cobrar o Rogério Ceni, que respondeu de maneira bastante agressiva. O clima ficou péssimo, alguns jogadores intervieram a favor do Patrick, e durante o domingo o Rogério Ceni exigiu que o clube multasse o Patrick e outros 2 jogadores. Embora parte da imprensa esteja dizendo que não há multa, posso assegurar para vocês que o Patrick e mais 2 atletas foram multados. Informação que veio de dentro do próprio São Paulo, confirmada por gente importante. Existia dúvida sobre a participação ou não do Patrick no jogo dessa terça. O Rogério havia dito que o Patrick não jogaria mais em 2022, mas
entrou em ação o Muricy Ramalho, que conseguiu contornar, pelo menos momentaneamente, esse problema entre Patrick e Rogério Ceni. Patrick treinou nessa segunda-feira e está entre os relacionados. Vamos ver se ele começa como titular, se fica no banco de reservas. Também estou curioso para saber as explicações do Rogério Ceni depois do confronto contra o Internacional nessa terça no Morumbi. Jogo absolutamente decisivo. A diretoria vinha batendo na tecla do Rogério Ceni que era importante multar o Patrick, mas que seria algo absurdo não relacioná-lo para um jogo super importante. São Paulo ainda sonha com vaga em Libertadores, na América na fase de grupos ficou mais complicado, ou na pré-Libertadores. Pessoal, se não fosse o Muricy teve que meter o Edego dele lá para dar uma acalmada nos ânimos, até porque não é momento para isso. São Paulo tem um jogo fundamental aí para as pretensões para 2023. Uma derrota praticamente o São Paulo de qualquer possibilidade de ir da Libertadores, e o São Paulo irá para a Sul-Americana. Uma vitória ainda dá esperanças para poder participar da competição maior da América do Sul. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro fora de casa, 2-0. O mesmo Atlético que o São Paulo empatou e vencia até boa parte do segundo tempo. Então ainda mais fico com a sensação de que perdemos 2 pontos, mas mais 2 pontos, né? Vou nem falar do jogo do Fluminense, aqueles fatídicos 13 minutos primeiros do segundo tempo, né? Mas voltando ao assunto aqui, tem que vencer. E o Inter tem as pretensões dele no campeonato, está na frente do Fluminense, quer manter a segunda colocação, então vai ser um jogo duríssimo. E o São Paulo vem com uma penca de desfalques, né? Tanto é que o próprio Eduardo Afonso, ao tentar fazer a provável escalação, fica a dúvida ali no setor defensivo. Vai Igor Gomes na direita, vai Marcos Guilherme, serão 2 zagueiros, serão 3 zagueiros, e aí fica a dúvida, né? Mas atua com o Reinaldo improvisado na direita e o Wellington na esquerda. Veremos, né? Complicado, situação muito complicada que o São Paulo vive, e vamos torcer, é o que nos basta, torcer no jogo de hoje, e torcer para que o Patrick e o Rogério estejam em paz aí, que o Patrick possa comer a bola contra o seu clube que é o Internacional, e o São Paulo consiga sair com a vitória. Mas é um jogo duríssimo, a panela está esquentando no São Paulo, está esquentando para o Rogério Ceni, e eu tenho a sensação que se o São Paulo consegue ir para a Libertadores, ainda há uma sobrevida de Rogério no comando do São Paulo. Senão, acho que ele vai pegar sua malinha e ir embora. Então, veremos. É hoje, entre São Paulo e Inter, no Morumbi, às 9h30 da noite. São Paulo que abre a rodada. Mais uma. E se vencer, coloca a pressão sobre os outros adversários. Vai ficar de olho. Torcer para o São Paulo vencer e depois ficar de olho na tabela aí. Ainda há a possibilidade de tudo. Ficar em 6º e ir direto para a Libertadores, 7º, 8º. E 9 para baixo, né? Infelizmente. Vamos ver o que o São Paulo vai nos apresentar. Mas toda vez que o São Paulo teve que fazer um jogo da vida, final da Paulista, final da Sul-Americana, alguém lembra de algo, o São Paulo fracassou. Esperamos pelo menos esse fim de ano eles possam terminar sem nos humilhar, né? Já basta a humilhação que passamos no sábado no Maracanã. Esperamos que hoje, no jogo, à noite, o São Paulo possa vencer. Tô aceitando 6-0, não precisa ser bom futebol. É só colocar uma bola para dentro e não deixar o adversário colocar nenhuma. É isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Apreensivo, preocupado com o jogo de hoje, mas o que nos resta é torcer para os 11 que entrarem em campo. Esperamos que o Rogério Ceni entre com uma boa formação e principalmente durante o jogo consiga fazer alterações corretas, sem invenção, sem dar uma de professor Pardal. Então é isso, se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.